Muito bem, estamos de volta hoje, dia 21 de janeiro de 2025, e eu quero convidar você, antes de meditarmos a palavra de Deus, para que você compartilhe esse vídeo, para que você também deixe o seu recado, seu pedido de oração, deixe o seu like, tá bom? Isso vai nos ajudar muito. Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Meus queridos, nós temos aqui uma palavra, uma passagem bíblica em que Moisés ele estava sendo preparado por Deus para liderar o povo no deserto. Moisés estava sendo preparado por Deus para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Moisés estava sendo preparado por Deus para entender o que o povo queria e saber o que o povo estava sentindo naquela época, justamente para poder fazer a vontade de Deus ser cumprida na vida deles. Moisés, usado por Deus, ele foi libertar o povo de Israel do cativeiro. Moisés aqui, eu posso relacionar ele ou fazer uma comparação, que Moisés é um tipo de Jesus Cristo. Sim, assim como Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, instruído pelo Pai, doado pelo Pai para a nação, para o povo ser liberto do cativeiro, do pecado, do mundo, assim também Moisés estava sendo preparado naquela época justamente para libertar o povo israelita do cativeiro e da escravidão, do pecado também no mundo naquela época. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que Jesus Cristo sempre foi e sempre será superior a Moisés. Sempre. Mas os dois têm assim uma semelhança no seu chamado, no que Deus os enviou para cumprir como dever aqui na terra, justamente que era libertar o povo. Moisés sempre foi fiel, assim como também Jesus era fiel, sempre foi fiel e sempre será fiel. Moisés era fiel a Deus a tal ponto que, uma certa feita, ele estava em um lugar orando, de repente a sarça começou a pegar fogo. E o fogo começou a pegar, e ardia o fogo naquela sarça, só que a sarça não queimava. E Moisés, de repente, querendo olhar para aquela sarça, ele ouviu uma voz chamando pelo nome dele, era Deus. Deus querendo falar com Moisés. E quando ele pensava em virar para olhar para aquela sarça, queimando e ardendo em fogo, ele ouviu a voz do Senhor dizendo para que Moisés tomasse cuidado, porque naquele lugar que ele estava pisando era santo. Sabe, às vezes a gente vai para a igreja e vai assim como se fosse um dia qualquer, de passeio, distração. Vou para a igreja porque eu tenho que ir lá. Ou eu vou para a igreja porque eu não tenho nada a fazer em casa. Mas hoje é dia de culto, então eu vou para a igreja. Mas eu vou porque eu não estou com sono. Se eu tivesse, eu dormia mais cedo. É normal isso? Pois é. Não é normal. Deus, ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Assim como era fiel Moisés a Deus, assim como foi fiel e é fiel, sempre será fiel, eternamente fiel Deus, o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, para com o Criador. Nós também temos que ser fiéis a Deus. E quando formos ao culto, nós temos que ir para adorar, porque temos que saber e temos que entender que o lugar que nós estamos pisando para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para doar o nosso culto, deixar o nosso culto de adoração ao Senhor, aquele lugar é santo. Moisés ouve o clamor do povo, Moisés ouve a voz de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é que Moisés, ele lidera o povo através de sinais. Sinais que Deus dava a ele. Deus nunca deixou Moisés sozinho. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você que Deus nunca te deixou sozinho, sozinha.
Quando o homem pensa que está só, ele pode clamar a Deus. Ele pode abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Deus nunca os abandonou e jamais abandonará. Mesmo no deserto, Moisés estava ali. Mesmo no cativeiro, sabe, da perdição do mundo, lá estava Jesus salvando aqueles que o aceitar como único e suficiente Salvador. Moisés, ele foi diante de Faraó justamente cumprir a obrigação, o dever que Deus colocara em suas mãos para fazer. Deus, ele tinha um plano, ele sempre teve. Deus, ele sempre teve um plano especial para a salvação do mundo, sempre. Por mais que o homem tenha pecado, caído, destituído da graça e da glória de Deus, por causa do pecado da Eva e também de Adão e Eva, todavia, Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Deus sempre conduziu o seu povo, através de Moisés, para a Terra Santa, para Canaã Celestial. Sempre. Deus nunca os abandonou. Mesmo quando estava lá aquela nuvem cobrindo o povo no deserto para não se queimar com aquele sol causticante, e à noite aquela coluna de fogo, sabe, clareando e deixando como se fosse um dia à noite, ali estava Deus juntamente com Moisés. Deus, ele sempre teve o prazer de formar líderes. Com Moisés não foi diferente. Deus formou Moisés um líder autêntico, fiel. Depois, o próprio Moisés conduziu Josué para seguir e continuar a peregrinação com o povo no deserto até a Canaã Celestial. Mas Deus sempre preparou o homem. Infelizmente, na atualidade, não queremos avançar, não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos obedecer à vontade do Senhor, não queremos respeitar o momento de Deus. Nós queremos passar à frente, nós queremos marchar, sabe, caminhando a passos largos, para sentar em lugares altos e bater no peito, eu agora estou na posição tal. Mas Deus não quer dessa forma. Deus quer que você obedeça, que você ande caminhando com os passos firmes, conforme Ele vai te conduzindo, te ordenando e também te orientando. Isso mesmo. Você tem que saber e admitir esperar a vontade de Deus. Jamais querer fazer a sua vontade cumprir e deixar a de Deus de lado. Quando Moisés assumiu aquela missão de conduzir os israelitas pelo deserto, Deus estava fazendo com que o povo fosse protegido, fosse guardado, orientado a seguir por um caminho. E esse caminho nós sabemos que vai culminar na Canaã Celestial. Não sei como você está vivendo diante de Deus. Desobedecendo? Traindo Jesus? Ou você é fiel? Ou você sabe que onde você pisa para adorar a Deus é santo? Comece a pensar um pouquinho mais nisso. Comece a entender o querer de Deus na sua vida. Não queira ultrapassar os limites para alcançar a sua vitória. Mas comece a pensar mais em Deus, acreditar mais em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus e saber que existe o tempo de Deus e não nosso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você em nome de Jesus.